Zafricó! A Rádio FOP Educativa apresenta Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer. Olá, ouvintes, direto dos estúdios da Rádio FOP Educativa 106.3 FM no campus Morro do Cruzeiro, iniciamos mais uma edição do programa Rádio NEAB. Na produção hoje, Marisa Teixeira, Estela Diogo e Adilson Pereira dos Santos. Supervisão técnica, Cimei Gonderim. Direção geral de Rádio Jornalismo, Chico Daer. O programa Rádio NEAB é um projeto de extensão da UFOP. Conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação e integra o programa Gerais, Gênero, Relações Raciais e Linguagens em diferentes contextos e abordagens. Coordenado pela professora Cassandra Muniz, do DELET, vamos recordar que o programa de hoje é muito especial. Afinal de contas, na morte de Mandela, logo após, no outro dia, né, Romi? Começamos um programa aqui na rádio, batemos um papo a respeito da morte do Mandela e a repercussão por todo o continente africano e mundo afora, origens, portanto, do programa Rádio NEAB. Falaremos hoje sobre as relações Brasil-África. Relações essas que recordam os tempos que por aqui estiveram os negros oriundos de África, em tempos que ambos estiveram subordinados à coroa portuguesa. O programa foi motivado por um evento sediado pela UFOP entre os dias 23 e 27 de setembro de 2014. Seminário com o nome Guiné-Bissau, abrindo caminhos, conquistando fronteiras. Esse evento foi uma iniciativa dos estudantes guineenses da UFOP, Basílio Gomes, Braimá Mané, Edgar Alfredo Sá, Milica Correia e Romi Matos, que convenceram a UFOP como um todo, e em especial o NEAB, sobre a sua importância. Portanto, parabéns a cada um desses alunos e alunas que, através do seu protagonismo, conseguem inserir na agenda institucional um debate dessa relevância. No programa de hoje, repercutiremos 2 mesas redondas que aconteceram nesse evento. As relações comerciais e sociais entre Brasil e África, o caso de Guiné-Bissau, a segunda mesa, governança pública, como instrumento de desenvolvimento econômico e social da Guiné-Bissau. Nossos entrevistados são o professor Vitor Barbosa Vicente e também o senhor Altair Maia. Começamos, portanto, com o senhor Altair Maia. Por favor, Altair, gostaria que o senhor saudasse os ouvintes da Rádio FOP e do programa Rádio NEAB. Bom dia, Danilo. Um prazer imenso estar aqui. E saúdo a todos os ouvintes da Rádio FOP, que, caso queiram conhecer um pouco mais a respeito da questão africana, os alunos que promoveram esse seminário e para cá me convidaram estão sempre disponíveis para discutir e falar a respeito da questão africana. Ok. A história da humanidade revela que a África e Brasil têm uma forte ligação que contribuiu para a consolidação da cultura e identidade brasileira. Contribuição essa que anos a fio foi negada, ao ponto de, em 2003, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ter aprovado a Lei 10.639, que busca a afirmação dessa contribuição historicamente sonegada. Quem não se lembra do comércio dos escravos que trabalharam no Brasil na produção do açúcar e café e também na mineração? As mãos do povo de África ajudaram a erguer o Brasil. Nessa perspectiva, a cooperação do Brasil com o continente africano não deveria ser um compromisso para a consolidação da democracia, estabilidade e manutenção da paz? Eu vou dirigir essa pergunta ao senhor Altair e em seguida também vamos saudar o professor Victor aqui nos estúdios. Perfeito. O Brasil tem colaborado bastante com a questão africana, com os países africanos, principalmente os países da língua portuguesa, que são 5 países na África, e agora, no contexto da CPLP, contamos com mais um país, que é a Guiné Equatorial. Apesar de falar espanhol, a Guiné Equatorial é o 9º país dentro da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O Brasil tem colaborado na questão da promoção da democracia em África, através de diversos instrumentos, e a questão da Guiné-Bissau especificamente
O Brasil chegou a colaborar financeiramente para que acontecessem essas eleições que determinaram a posse do novo presidente, do novo primeiro-ministro, Simões Pereira. E acredito eu que... As eleições aconteceram esse ano. Sim. E o presidente tomou posse há coisa de 2-3 meses atrás. Juntamente com ele, deu posse ao Domingos Simões Pereira, que é o primeiro-ministro, e tem desenvolvido um grande trabalho em prol do desenvolvimento da Guiné-Bissau. Acredito eu que esse novo governo da Guiné tenha vindo e seja capaz de promover a estabilização da Guiné-Bissau e, com isso, trilhar os caminhos do desenvolvimento econômico e do crescimento econômico da Guiné-Bissau. Ok. Antes da próxima pergunta, senhor Altair, eu vou cumprimentar, aqui quebrando um pouco do protocolo do programa, o professor e doutor Victor Barbosa Vicente, presente aqui nos nossos estúdios também, oriundo de Guiné-Bissau. Um prazer receber o senhor aqui na Rádio FOP Educativa e no programa Rádio NEAB. Bom dia, Danilo. Saúdo a todos os rádio ouvintes da Rádio Educativa da UFOP e dizer que é um prazer estar aqui com vocês essa manhã e é uma honra estar aqui e poder falar um pouco do meu país, né, fazer algumas reflexões sobre o seu futuro. Ok, muito obrigado, Vitor. Daqui a pouquinho falamos no segundo bloco com o senhor. Senhor Altair Maia, o Brasil sempre foi distante dos países africanos, principalmente os da língua portuguesa, a língua de Camões. Mas na última década, uma das atenções da política externa brasileira tem sido concedida ao relacionamento Sul-Sul. Dentre estes, as relações com os países da CPLP têm adquirido papel crescente, pelo menos em termos retóricos. Ou seja, nos últimos tempos sentimos então, essa pergunta até vai de encontro com a primeira, né? Mas essa aproximação, Brasil e os países de língua africana. Sim, há uma tentativa crescente de aproximação do Brasil com a África, principalmente os países da CPLP. Porém, o que eu tenho batalhado já há algum tempo é a promoção do comércio entre Brasil e África. Enquanto ficamos só na retórica, é só na retórica. E se nós não tivermos uma aproximação comercial, até essa retórica pode se perder. E quando se fala nesse engajamento do Brasil com os países africanos, há algo fundamental que estão esquecendo. Ou nós temos transporte marítimo daqui para a África, ou não temos nada. Para você ter noção das coisas, nós não temos uma linha marítima sequer daqui para a África. Enquanto isso, no setor aéreo, nós temos 3 conexões aéreas com a África. Todas elas promovidas por companhias aéreas africanas. Não tem nenhuma empresa brasileira voando daqui para a África. Nós temos uma empresa do Cabo Verde que voa para Fortaleza, nós temos uma de Angola, que é a TAAG, que voa para São Paulo e Rio de Janeiro, e temos uma da África do Sul, que voa para São Paulo e Rio de Janeiro também. Quer dizer, fora isso, nós não temos nenhuma ligação. Tudo o que quisermos fazer com a África, ou vamos até a Europa, ou voamos numa dessas 3 companhias. E no caso especificamente do transporte de mercadoria, uma exportação daqui para a África chega a demorar 60 dias, 2 meses ou 3 meses. Então isso é algo que não tem como você promover o desenvolvimento do comércio se você não tiver transporte. E quando falamos em transporte, um transporte tão demorado certamente custa mais caro. Daqui para a África, um transporte que custa $4.000, da Europa, dos Estados Unidos, da China ou do Japão, vai custar $1.800. Isso tira toda a nossa competitividade nos mercados africanos. E eu observo fortes olhares Europa, que já acontece há um tempo, também da Ásia, né? A Ásia vem observando, né, o ritmo comercial africano. A Ásia não vem só observando. A Ásia vem chegando. Acredito eu que se nós não chegarmos comercialmente à África nos próximos 5 ou 10 anos, não chegaremos mais porque nós não vamos ter espaço. A África está chegando com dinheiro, está chegando com investimentos, está chegando com gente. Nos últimos 10 anos, cerca de 3 milhões de chineses deixaram a China e foram para a África, em todos os países africanos. Você tem países como Angola, que hoje deve ter aproximadamente 300 mil chineses.
o Senegal, toda a costa leste africana está repleta de chineses, atuando em todos os setores. Na área da construção civil, constroem pontes, aeroportos, refinarias, estradas, e na área da agricultura também. A China aluga fazendas e ali ela produz arroz que é exportado para a China. Então, a China está chegando de uma forma muito forte. E conquistando, né? E conquistando. Enquanto isso, nós que somos países irmãos, né, de quase todos os países africanos, ficamos do lado de cá do Atlântico olhando a invasão chinesa. E eu não tenho dúvida que nesse ritmo, daqui a 50 ou 100 anos, o continente negro será o continente amarelo. Uma curiosidade, fiz essa pergunta, eu cheguei agora aqui no estúdio, o Romy simplesmente me derrubou aqui no estúdio, e a última pergunta falava exatamente, né? Será que o interesse do Brasil para com os países africanos, nesse caso, os da África portuguesa, a África lusa, não surgiu, apesar de tardio, depois que o país foi atropelado pelo furacão China? Eu não digo nem só a China, né? Porque ali você tem Taiwan, você tem o Japão, né? Macau, afinal de contas, Macau se fala português. Se fala português em Macau. Veja você que a questão africana, a África vem crescendo, toda a África vem crescendo, em média 5% ao ano, em todas as regiões africanas. Nos últimos 10 ou 15 anos, isso tem se verificado. Certamente que essas crises internacionais... Já reflete no PIB dos países? Sim. Os países vêm crescendo fortemente, né? Nós temos países como Uganda que cresce 6% ao ano. Então, enquanto alguns países pelo mundo sofreram um baque, né, com essas crises internacionais, a África teve uma ligeira redução no seu crescimento, mas continuou firme, né? Então, isso daí é uma amostra de que o continente africano está se consolidando, e no ano de 2012, 2013, o comércio internacional do continente africano ultrapassou $1 trilhão. Pergunta-se como que eles pagam isso. Eles pagam. A África importa e exporta mais ou menos a mesma quantidade, e esse somatório hoje chega a $1 trilhão, $1 trilhão e 400 bilhões. E o Brasil, nesse contexto, participa apenas com 3% desse comércio. Nós estamos aqui, a região mais próxima do Brasil, da África, é o Nordeste brasileiro, que está a 2.800 quilômetros. Quer dizer, de navio isso demoraria 4 dias. E, no entanto, uma mercadoria do Brasil para a África demora 60 dias. É algo que tem que ser perseguido com toda a pressão de todos os lados do Brasil e dos países africanos para que haja uma solução para essa questão do transporte marítimo. Ok, Sr. Otair Maia. Por outro lado, ainda falando das lideranças africanas e até mesmo dessas relações comerciais, o senhor acredita que as lideranças africanas vêm cobrando do governo brasileiro essa presença no continente? Não. Ontem, na palestra na UFOP, eu falei exatamente isso. Se há disposição do governo brasileiro em ajudar, tem que haver do lado africano a cobrança dos governos africanos para que essa ajuda possa se materializar. Porque nós tivemos nos últimos 12 anos um aumento de 18 embaixadas brasileiras na África para 33 embaixadas brasileiras na África. Quer dizer, isso é muito bom, certamente, mas isso é o retrato de que nós estamos ficando meramente no discurso e não na prática. Na prática, nós temos que ter o comércio associado a essa questão social. Se não tivermos isso, a questão social vai se perdendo ao longo do tempo, né? 200 anos atrás, nós tínhamos que o Brasil e a África constituíam quase que um sistema econômico fechado. Nós levávamos mercadorias e os navios voltavam abarrotados de escravos. Então, tinha mercadoria de ida e mercadoria de volta, se bem que estamos aqui falando mercadoria de volta, tratando-se de pessoas, né? Então, nós tínhamos um sistema econômico fechado. Hoje, nossa ligação com a África acontece toda via Europa e não diretamente. É isso que nós temos que consertar. Buscar conexões diretas, tanto comerciais, tanto marítimas quanto aéreas, com todos os países africanos aqui da costa leste e também da costa oeste e também da costa leste, que é o lado de lá da África, digamos assim.
Ok, Sr. Altair, vai pensando numa trilha sonora, no intervalo nós vamos com uma trilha sonora aí que faça toda uma relação entre Brasil e África. O senhor vai pensando, tem uma nova pergunta, no que se refere agora à Guiné-Bissau. Sabemos que o país depende da agricultura e da pesca, e principalmente da castanha de caju, de que é hoje o 6º produtor mundial, e mesmo assim, um dos mais pobres do mundo. O senhor esteve por lá, o que o senhor consegue retratar para a gente a respeito da importação, né? Ou seja, tem um potencial na agricultura, mas ainda é um país pobre. Sim. A Guiné-Bissau, 30, 40 anos atrás, era a joia da coroa portuguesa na África. Havia uma indústria nascente, havia produção de móveis, produção de tintas, havia o início de uma montagem automobilística. Quer dizer, então eles tinham um princípio industrial que, se tivesse tido continuidade, hoje a Guiné-Bissau não estaria na condição de um país não industrializado. A primeira vez que eu estive na África, eu visitei praticamente todas as indústrias da Guiné-Bissau em um dia. Eram 3 indústrias. Era uma indústria de colchão, uma indústria de cachaça e uma indústria de castanha de caju. Isso era tudo que tinha uma organização industrial. Mas eles também estavam acabando de sair de um golpe que foi de 98. Né? Esse golpe realmente destruiu toda a infraestrutura da Guiné-Bissau. E isso fez com que a Guiné perdesse o rumo, o caminho da industrialização. É o 6º produtor de castanha de caju. A castanha de caju da Guiné-Bissau ela é exportada toda in natura. Toda in natura. Isso não agrega valor. Né? Para você ver, ter noção de números, a Guiné-Bissau pode ter uma receita, ou tem uma receita anual, em torno de $80 milhões com a venda da castanha de caju in natura. Essa mesma castanha, se processada, daria um retorno para a Guiné-Bissau em torno de 200 a 250 milhões de dólares, quer dizer, 3 a 4 vezes mais. Então, isso provoca uma dependência industrial em todos os termos. Porque tudo que se consome na Guiné-Bissau vem de fora. Então, isso daí, a Guiné-Bissau tem um bom potencial agrícola, produz muito amendoim, produz muita mandioca, produz muito coco, mas tudo ainda é exportado in natura. Na questão específica do peixe, a Guiné-Bissau tem uma linha costeira de 280 quilômetros, e nesses 280 quilômetros há 90 ilhas. Essas 90 ilhas representam o mar mais piscoso de toda a África. Só que o peixe dessa região é todo pirateado. Dezenas de companhias de pesca de todas as partes do mundo vão pescar no arquipélago de Bijagós. Mas a Guiné-Bissau não tem como coibir isso, porque não tem barcos patrulha, não tem aviões patrulha. Então eles não têm como vigiar a sua costa. E eles são pirateados. Todos os dias, dezenas de navios entram no mar territorial da Guiné-Bissau e fazem uma pesca que já não é seletiva, pescam o que tiverem, levam e vão processar longe dali. Então a Guiné-Bissau ela tem urgentemente que estabelecer o controle de suas fronteiras e dar início a um processo de industrialização tanto da castanha de caju quanto de outros produtos. O senhor acredita exatamente que é isso que deve ser feito para que encontre novos rumos na economia? Sim, exatamente isso. Um país não pode viver eternamente exportando matéria-prima. Para você ver, enquanto o Brasil era colônia, nós não podíamos ter indústrias aqui. Então toda a nossa exportação era de matéria-prima. Era madeira, era cana-de-açúcar, era o açúcar, era a mineração, era o ouro. Então, isso não agrega valor. O que agrega valor, o que promove, o que dá impostos e promove o bem-estar social é o processamento da matéria-prima e a comercialização da matéria-prima. A extração deixa muito pouco valor. Senhor Altair Maia, para finalizar, só gostaria que o senhor fizesse uma geral das viagens por África, pelo continente maravilhoso, sua impressão do passado e nos dias de hoje. Olha, eu já conheço mais da metade da África. São 54 países, dos quais eu conheço 33. E em todos eles, por onde eu passei, eu posso afirmar com toda certeza. A África é o continente mais rico que há no mundo. A África são 30 milhões de quilômetros quadrados.
Nesses 30 milhões de quilômetros quadrados vive 1 bilhão de pessoas, 15% da população do mundo. Infelizmente, a África está a reboque do desenvolvimento. Está a reboque porque as empresas que atuam em todo o continente africano exploram o produto mineral, o produto florestal e vão processar isso aí longe da África. Eles extraem minério, madeira, borracha, extraem petróleo, tudo e vai processar na Europa, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão. E o que gera dinheiro, o que gera empregos, o que gera impostos, o que gera desenvolvimento é o processamento da matéria-prima e a comercialização da matéria-prima. Eu acredito que a África agora está iniciando um novo processo e acredito que essa divulgação da potencialidade da África, ela vai continuar de forma mais intensa agora, quando diversos países africanos estão trilhando os caminhos da democracia, com maior transparência, com menos corrupção. Então isso daí realmente vai permitir que o continente africano dê um novo salto nessa segunda década ou terceira década do século XXI. Ok, senhor Altair Maia, quero agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da Rádio FOP e também do programa Rádio NEAB. Transmito o senhor o microfone para as considerações finais e solicito também a indicação de uma música para o nosso intervalo musical. Pois não. Uma música não é difícil imaginar uma música que represente a questão africana. Eu diria que Xoxolosa é um hino da África do Sul que representa essa virada que a África do Sul deu. Xoxolosa é a música dos mineiros, né, que cantavam essa lamúria, né, e é o ritmo do trem de ferro. Então o Xoxolosa representa a União Africana, porque quando o Nelson Mandela assumiu o governo e propôs uma comissão da verdade, a Comissão da Verdade na África teve como fundo essa música, e o rugby, que era o esporte dos brancos na África do Sul, passou a ser o esporte também dos negros, e o futebol, que era o esporte dos negros, passou também a ser o esporte dos brancos. Então eu recomendaria Xoxolosa, é uma música fantástica e representa a união não só da África do Sul, como também todas as nações africanas. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. O FOP Educativa 106,3. Sure.
South Africa. Shosholoshai, Kunesuntabas, Tunelas, Kuma South Africa. Wenu Yabaleka, Kunesuntabas, Tunelas, Kuma South Africa. Wenu Yabaleka, Kunesuntabas, Tunelas, Kuma South Africa. Música de qualidade você ouve aqui, o FOP Educativa. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você ouve agora na UFOP Educativa Marteladas Geológicas. Itabirito. O itabirito é um dos principais minérios de ferro que podem ser extraídos no quadrilátero ferrífero. Ele, na verdade, é uma rocha metamórfica que se formou em ambientes marinhos ricos em óxidos de ferro e sílica, dispostos em forma de camadas. Seu nome vem da cidade de Itabirito, onde foi originalmente descrito. O itabirito é uma rocha que alterna camadas de sílica ou dolomita e óxido de ferro. Estas rochas foram formadas há cerca de 2,4 bilhões de anos a partir da deposição de camadas de sílica ou carbonato e camadas de óxidos de ferro em um mar antigo. Estes óxidos de ferro são essencialmente hematita e magnetita. Na região do quadrilátero ferrífero, o minério de ferro é retirado principalmente desta rocha e as principais minas são Águas Claras, Alegria, Capanema, Cauê, Chacrinha, Conceição, Dois Córregos, Esmeril, Mutuca, Onça, Periquito, Pico e Timbopeba. E as reservas estão estimadas em aproximadamente 29 bilhões de toneladas de minério. Atualmente, no município de Itabirito, essa rocha é largamente explorada e, devido a embates com a população, o Pico de Itabirito, que contém o minério de mesmo nome, é considerado patrimônio histórico natural. A partir da segunda metade do século XVII, esse pico, assim como outros, era utilizado como ponto de referência para os bandeirantes que procuravam ouro na região devido às suas altitudes. Marteladas Geológicas, um programa de educação e orientação sobre as conformações e efeitos naturais do solo. Produção, Programa de Educação Tutorial, PET Geologia da UFOP. Apresentação, Lucas Machado Rodrigues. Orientação, Professora Mariângela Garcia Leite. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Voltamos a apresentar Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Bom, voltamos com Rádio NEAB, na Rádio FOP Educativa 106.3. O programa de hoje tem produção de Marisa Teixeira, Estela Diogo e Adilson Pereira dos Santos. Supervisão técnica Cimei Gonderim. Direção-geral de Rádio Jornalismo Chico Dyer. Na apresentação, hoje, Danilo Nonato. Vamos falar agora com o professor Vitor Barbosa Vicente.
Professor, é um prazer receber o senhor aqui na Rádio FOP e no programa Rádio NEAB. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais do senhor e também as impressões do evento que acontece aqui na UFOP. Bom dia, Danilo, bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui. Bom, eu sou Vitor Vicente, eu sou da Guiné-Bissau, né? Eu costumo dizer que eu sou africano de nascença e brasileiro de coração. Então já estou aqui há um bom tempo, né? Fiz a minha graduação e mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, né? E hoje estou como professor adjunto na Universidade Federal de Uberlândia, né? Mas sempre refletindo sobre, né, os melhores caminhos para o crescimento e desenvolvimento econômico do meu país. E estou aqui à disposição para a gente fazer essa reflexão hoje. Ok, professor Vitor, o desenvolvimento econômico e social de qualquer país do planeta Terra só é possível quando o Estado, ou seja, a nação, conta com um Estado efetivo na prestação de serviços públicos. Quando isso não ocorre, podemos falar em Estado deficiente e com problema de gestão de políticas públicas? É verdade, Dadinho, mas primeiro a gente tem que falar um pouco sobre a redefinição do papel do Estado, né? Qual é o papel do Estado hoje em dia no mundo? O que é que o Estado deve fazer? O que é que o Estado deve cuidar para a gente dizer que ele está sendo efetivo? Eu não gosto mais da palavra eficaz e eficiente quando a gente fala de políticas públicas, mas eu gosto da palavra efetividade, que é quando o cidadão que está na ponta ele é atendido com qualidade em todos os serviços públicos sob a responsabilidade do Estado. Quando a gente fala que o Estado tem problema de gestão em políticas públicas, a gente não pode nem falar que o Estado é falhado, etc. Mas o Estado está com deficiências, né, na prestação desses serviços de qualidade para a população. Então é verdade, sim, quando o Estado não consegue atender, né, as políticas públicas que está sob a responsabilidade dele, como políticas de saúde, de segurança pública, da educação, da segurança alimentar, saneamento básico, quando não faz isso com efetividade, quem está lá na ponta é que vai pagar o preço. E o caso da Guiné-Bissau, falando especificamente de Bissau. Perfeito. Estado deficiente e sem gestão de políticas públicas? Eu diria que essa é uma questão histórica na Guiné, né? Essa questão da gestão é muitas vezes perdulária por questões, inclusive, de opções de preferências políticas, como dizem na economia, né? Quando a gente escolhe mal, quando a gente planta mal, naturalmente a gente vai ter problemas no futuro. Então é isso que aconteceu na Guiné-Bissau. A gente teve sucessivos problemas institucionais, problemas políticos militares que criaram uma instabilidade. Quando a gente tem instabilidade política, a gente não pode pensar na estabilidade social, muito menos a gente pode pensar numa estabilidade econômica. Então, ao longo do tempo, os sucessivos governos não conseguiram criar instituições de todos os tipos, né? Quando eu falo de instituições aqui, eu falo de regras, de procedimentos, de normas robustas e sustentáveis que possam garantir uma economia sustentada e possa isso reverter em bem-estar social da população. Então isso, espero que agora o novo governo comece a pensar isso. Qual o panorama atual da educação em Guiné-Bissau? O senhor tem estimativa em números, talvez? A gente está com, acho que em torno de 60% de analfabetismo em Guiné-Bissau, então é muito alto. Então a gente precisa urgentemente de investimentos públicos, privados, do terceiro setor, né, porque realmente é uma área extremamente carente, né, especialmente a educação no interior do país, né, a gente ainda vê escolas, né, vê fotos e etc. de escolas aí, né, feito lá chamam de Kirintim, que é uma tela, né, então a gente está com essa precariedade, mas a gente espero que o novo governo também possa atender. Quando eu te falei mesmo, eu lembrei que eu queria falar de alguma política pública em específico da Guiné-Bissau, mas como todos são prioritários em Bissau hoje, na Guiné-Bissau, então tem que escolher alguma coisa para poder falar de todos, né? Como você comentou, política de educação, especialmente hoje em Bissau, é deficiente. Temos problemas seríssimos com a qualidade de ensino, muito. Eu estava no lançamento lá na reitoria da Universidade de Brasília, juntamente com o professor Ivair, do Centro de Convivência Negra, né, com o proreitor de graduação, a gente comentando sobre a criação do laboratório que vai começar a dar primeiros passos de pesquisa sobre a Guiné-Bissau, e a gente comentou essa questão da educação, né, dos alunos que vêm e não conseguem fazer um cálculo, fazer uma disciplina de engenharia,
elétrica, de construção civil. Por quê? Porque o nosso ensino ele é muito deficiente, muito deficitário em termos de qualidade. Ok, professor Victor. As recentes eleições que ocorreram em 18 de abril, legislativas e presidenciáveis realizadas na Guiné-Bissau, legitimaram o novo poder e o processo foi bem elogiado pelas organizações internacionais, inclusive. O que se espera do novo governo saído das urnas e qual poderá ser a sua contribuição deste governo para o papel da diáspora guineense qualificada nesse processo de busca de consenso? Bom, ontem eu fiz uma palestra sobre a governança pública e a importância desse instrumento da administração e da economia para o progresso das nações. Nações prósperas que tiveram um certo nível de desenvolvimento econômico e social adotaram alguns mecanismos de governança pública e deram um salto de qualidade em termos de gestão pública. Então, quebraram as dicotomias política e administração, quebrou-se a dicotomia no mundo do Estado centralizador de planejamento de tudo que é políticas públicas que caiu no Muro de Berlim. E em 2008, com a crise dos Estados Unidos, dos subprimes, por exemplo, caiu também por terra que o mercado poderia resolver todos os problemas da humanidade. E hoje a gente está enveredando para um sistema híbrido do Estado necessário, do Estado colaborador, do Estado regulador, que promove políticas públicas visando a promoção da cidadania e da participação social. O que eu espero desse novo governo? Parece que quando eu escolhi o tema de governança, 2 meses atrás, quando eu recebi o convite do Romi e dos outros estudantes da Guiné, parecia que eu estava prevendo exatamente as duas falas que eu inclusive coloquei no seminário dos nossos 2 magistrados principais da nação, o nosso presidente e o nosso primeiro-ministro. Eles falaram exatamente o que eu comentei ontem na palestra. A única forma de sairmos do entojo que a Guiné-Bissau está é adotarmos os instrumentos de governança pública para a efetiva governação do país. Aí abarca tudo o que a gente tem de deficitário, desde os programas de reforma da defesa e da segurança até as políticas de saúde, de saneamento básico, etc, etc. Então, eu conheço o presidente da República, pessoalmente, eu conheço o primeiro-ministro, são pessoas competentes e capazes. Tenho esperança, como guineense, de que essas pessoas que a gente tem na administração uma temática chamada de liderança. Então, a liderança é fundamental para o processo de transformação econômico e social, e eu acredito da esperança que essas 2 lideranças promoverão um ambiente econômico e social melhor, vão entregar o país, quando terminar o mandato deles, melhor do que eles encontraram. Ok, professor, esse novo governo já sinalizou um encontro com o governo brasileiro. Claro que o momento agora é muito complicado, porque estamos também em eleições inclusive presidenciais, mas já há aí uma agenda, possivelmente para 2015? Provavelmente vai ter. Provavelmente o nosso primeiro-ministro ou o nosso presidente virão para cá, para o Brasil. A gente precisa largar as bases da cooperação que a gente já tem com o Brasil, e a gente só tem a ganhar com isso. A gente já tem, por causa do golpe, foi interrompido em 2012. Esse golpe foi em 97? 2012, 2012. Sim. E interrompeu-se todo... Mas ocorreu um golpe nos anos 90? Não, na 98 foi guerra civil. Uma guerra civil. Foi guerra civil. Depois tivemos várias instabilidades, alguns mini-golpes e contra-golpes, E agora em 2012, tivemos esse golpe de Estado que interrompeu o processo de cooperação com o Brasil. O Brasil é signatário da Carta das Nações Unidas, então como as Nações Unidas condenou o golpe de Estado, eu acho isso natural, o Brasil teve que baixar um decreto também descomprometendo, digamos assim, suspendendo todos os tratados e todos os erros de cooperação que a gente tinha. Então, para ter uma ideia, a gente não enviamos estudantes de graduação e nem estudantes de pós-graduação nesses 2 anos. Qual é o prejuízo econômico e social disso? Incalculável. Então, eu espero eu acho que em 2015 o nosso presidente, o primeiro-ministro, virá ao Brasil, encontrar com o novo presidente da República que vai ser reeleito agora. Ok, professor Victor, antes de gravarmos o programa aqui no estúdio da TV e Rádio FOP, estávamos ouvindo lá no estúdio da FM, da 106,
um som gostoso de África. E eu gostaria que o senhor fizesse essa sugestão para finalizar esse programa. Bom, como a gente está falando da Guiné-Bissau e não da África como geral, acho que a música do professor Altair representa um pouco mais a África como um todo, né? Em relação ao meu país em especial, eu gosto de uma música que sinaliza a revolta e a esperança de um povo, de um cantor chamado Rui Sangará, e a música, o tema da música é Desgraciado, que é uma música que representa a conduta cívica, né, e a esperança de um povo. Então essa música eu escolheria para mim, que representa, né, a Guiné-Bissau também. Ok, nós falamos, portanto, com o professor Dr. Vitor Barbosa Vicente, aqui no programa Rádio NEAB da Rádio FOP Educativa. Abrimos o programa com o senhor Altair Maia e vamos, portanto, chegando ao final de mais uma edição do Rádio NEAB. Na produção hoje, Romi Matos e Gabriela Telésforo, que no apoio do estúdio. A apresentação Danilo Nonato, produção do Rádio NEAB, Marisa Teixeira e Estela Diogo, supervisão técnica Cimei Gonderim, na direção geral de rádio jornalismo, Chico Dair. Lembramos que este programa é um projeto de extensão. Conta com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação e integra o Programas Gerais. Gênero, relações raciais e linguagens em diferentes contextos e abordagens. Coordenado pela professora Cassandra Muniz, do DELET. Comentários, críticas e elogios poderão ser enviados para radioneabufop@gmail.com. radioneabufop@gmail.com. O programa Rádio NEAB é um projeto de extensão da UFOP. Meu nome é Danilo Nonato e, em nome de toda a nossa equipe, agradeço a audiência de todos e de todas. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. UFOP Educativa 106,3. Desgraciado com mistura na lotera, não fala bosta. Desgraciado com mistura na lotera, não fala bosta. Banho toma ali, banho chupa ali, banho toma ali, banho chupa ali. Tem dia não nasce na Foronto, tem dia não nasce na Casabió. Seta mas tem bomba, tem bombado. General, no cara seta mas tem bomba, tem bombado. Su, onde tudo sai de mão. Guiné-Bissau presente, Cabo Verde presente, Angola presente. Camarada, vem pra
limpa conta voz. Quem vem para na terra, quem vem para na terra, pai toma de, banho chupa de, banho toma de. Você ouviu Rádio NEAB, um programa do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Apresentação, Adilson Pereira dos Santos. Produção, Eliene Santos, Marisa Teixeira e Estela Diogo. Supervisão, Danilo Nonato. Direção de Rádio Jornalismo, Chico Daer.